gente, eu sou o Thalisson. Eu sou a Jéssica. E nós compramos um container. Você pode bater linha de gravação. A gente está prometendo para vocês aí, já tem alguns vídeos, já falamos algumas vezes que nós tínhamos comprado um container e ficamos de fazer um vídeo para vocês. Então, chegou o momento da gente explicar um pouco por que nós resolvemos comprar um container para vocês, um container, e mostrar para vocês como é que ele está nesse momento. Então, qual que era o nosso objetivo quando nós resolvemos comprar o container? A gente tem um sonho de fazer aquelas casas container, sabe? Vamos deixar aqui no vídeo para vocês, umas bem bonitinhas assim, tem muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil agora também tá tendo bastante Airbnb, em pousada, né, amor? Então assim, tem muitas opções e dá para fazer coisa muito legal, assim, coisa muito bonita. Então a gente achou que seria uma boa ideia a gente ter uma dessa também pra gente alugar, pra gente aproveitar aqui no nosso rancho também. Na verdade, só para poder introduzir mesmo assim, o porquê que a gente quis comprar um container foi porque ia ficar mais fácil pra gente ter algum lugar pra gente poder ficar. Tanto para eu e o Thalisson ficar, dormir, precisar ficar mais dias, quanto também fazer um banheiro. Então a estrutura, ela ia ficar pronta mais rápido. Então você compra o container, aí você coloca aqui, então, né, os outros processos, o outro passo a passo, querendo ou não, fica mais fácil. E a gente construir uma casa do zero, nem que fosse um cômodo pequeno, tendo em vista que aqui é mais difícil de você conseguir mão de obra, é mais difícil de você trazer o profissional para poder vir trabalhar aqui. Então, o Thalisson, principalmente, colocou muito isso na ponta do lápis, analisou. E a gente queria um lugar para poder ficar aqui. Seja para eu e ele dormir, passar mais tempo, ou até para poder alugar também. Então, o container, nós tivemos a ideia de comprar o container e o principal foi isso. Essa questão da facilidade por ser mais prático também. Exatamente. Mas, como nem tudo são flores, nós não conseguimos fazer a nossa casa container. A ideia é boa, eu acho que a gente ainda vai ter um momento que nós vamos fazer essa casa ainda, mas demanda muito tempo, mesmo já estando o container pronto, entre aspas, o container já tendo as paredes, a porta, o piso, o teto, ainda para você tornar ele uma habitação, uma casa container mesmo, ainda vai muito tempo, muito investimento, muito trabalho. Então a gente percebeu que não era o momento da gente fazer isso ainda. Nós adiamos esse plano de ter uma casa container agora, mas o container está sendo muito útil e está assim, resolvendo a nossa vida aqui por enquanto. O que nós estamos fazendo com ele? Vocês podem ver, ele está aqui atrás, está com essa tranca que eu coloquei. A gente está usando ele para guardar nossas coisas. Então assim, todas as minhas ferramentas aqui da roça, uma geladeira, material, cimento, tá tudo aqui dentro. Tudo que eu deixava antes guardado, entre aspas, debaixo das árvores ali, tá tudo aqui dentro, protegido de chuva, sol, de ladrão. Então assim, a gente já conseguiu pôr energia aqui também. Então ele tá funcional para o que a gente precisa hoje. Para a nossa realidade ele tá atendendo bastante, porque senão minhas ferramentas estavam tudo perdido já. O povo já tinha roubado, já tinha derretido no sol, já tinha perdido em chuva, mofado. Então assim, o container hoje nós estamos usando ele como um depósito, como uma oficina mesmo, né, para guardar as coisas. Então está sendo muito útil nesse ponto para a gente. E para quem tem interesse também de comprar um container, né, tem o desejo igual o nosso, que era de fazer uma casa em container, nós vamos pontuar para vocês aqui os benefícios, os pontos positivos que nós achamos depois que a gente adquiriu o container. Exatamente. Às vezes a pessoa você que está assistindo a gente nem tem o sonho de, eu quero ter um container. Mas você precisa, se você tem um sítio que não tem nada construído ainda, você precisa de um lugar para guardar suas coisas. Então, o container ele é perfeito para isso. Ele é muito seguro. Gente, é praticamente impossível de abrir. Se a pessoa tiver com ferramenta, com aquela serra esmerilhadeira e tudo, ela ainda gasta muito tempo para abrir isso. Então, assim, é bem seguro mesmo. Você ainda pode fazer algumas coisas para deixar ele mais seguro. Igual eu fiz aqui essa proteção. Mas o benefício dele, eu já falei o primeiro, né, que é a segurança. É muito seguro. Eu vejo muita gente que tem um barracãozinho de madeira
com o cadeadinho lá que eles põem para guardar as coisas. Se as pessoas quiserem roubar isso no seu sítio, é muito fácil. Não é querendo desanimar vocês não. Com telha ainda, aquela telha de amianto, isso é muito fácil de abrir. Então, um container resolve esse problema de guardar coisas, entendeu? Ferramenta, quem deixa o sítio a semana inteira sem ir lá, o container é uma ótima solução para isso. Outro ponto positivo que eu praticamente acho muito foi essa questão da praticidade. É algo muito prático. Então, quando você vai construir, quando você avalia ali o cálculo, até é uma coisa que o Thaleson fez, e depois a gente quer fazer um vídeo para você, só pontuando essas questões dos custos, questão do frete, valor. Aí vai ficar um vídeo muito extenso, então por isso que a gente optou por dividir. Eu acho que é uma questão muito prática. Você vai lá, compra, né? Tem toda a questão do frete, o pessoal traz, mas está pronto. No dia você já está pronto. Não Claro tem que que esperar nada. É claro que tem muita coisa para fazer, igual a gente já falou no início, que a gente ainda não conseguiu concluir essa questão aí da casa container, mas é muito prático. Então, além de ser mais seguro, tem essa questão da praticidade também. Um dia você já consegue ter o seu container pronto, seu depósito, seu quartinho, seu galpão. Então, assim, a velocidade, né? Não é para você fazer uma casa, você tem que esperar a laje curar, a parede. Então, assim, um benefício, igual a Jéssica falou, é a praticidade e a velocidade dele ficar pronto. Outro benefício que eu achei, eu achei ele tem um valor, não é barato um container, mas o valor dele fica muito próximo se você for fazer um cômodo com as mesma medida dele, né? Você tem que fazer piso, eletricidade, parede, depois rebocar, pintura e tudo, e o container já vem pronto. Então, assim, mão de obra, não tem mão de obra no container, é só o frete. Então, o custo-benefício, eu vou falar o valor, o custo-benefício dele, até mesmo pelo tempo, é muito alto, comparado com construções alvenares. Um outro benefício, o tamanho dele é um tamanho bom, ele tem 6 metros de comprimento por 2,44 de largura e 2,60 de altura. Então, assim, são mais ou menos 15 metros quadrados, 15 metros quadrados que ele tem. Então, assim, é um tamanho de um quarto, praticamente. Ele é comprido, né? Não é um quarto, geralmente é mais quadrado, mas ele é mais comprido. Mas tem um tamanho bom. Você dá para fazer um alojamento, né? Um quarto, um banheirinho, tranquilamente, isso aí, esse tamanho dele. E dá para guardar muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Outro benefício, você pode, depois, ele é móvel. Se você não gostar de onde é que você colocou ele, você consegue tirar ele e colocar em outro lugar. Obviamente você vai precisar de um caminhão, um muque, né? Ou um guindaste, mas você consegue mover ele de lugar. Igual aqui, nós colocamos ele aqui. Se futuramente eu falar, não quero ele aqui mais, vou levar ele para outro lugar, eu consigo tirar ele e levar. Ou aconteceu alguma coisa, eu vou vender o container. Eu consigo tirar ele aqui e vender. Se eu fizer uma casa de alvenaria, eu vou ter ali o valor do imóvel, por exemplo, mas ela está ali. Se eu não gostar dali, eu tenho que derrubar e fazer em outro lugar. Então, essa questão da mobilidade, eu lembro que foi um ponto muito importante para mim também, porque a gente tem uma ideia, vamos colocar aqui, é igual na roça, como é muito amplo, tudo muito aberto, a gente não sabe ainda o lugar definitivo das coisas. Até para plantar uma árvore, às vezes a gente fica na dúvida, né? Aqui é um bom lugar, por exemplo? Então, essa possibilidade de mover, de vender futuramente, até de valorizar, né? A gente não sabe o futuro, mas pode ser que ele valorize, que passa a valer mais daqui para frente, e eu possa vender ele futuramente. Então, essa questão dele ser móvel foi um ponto muito importante também para a gente. E agora os pontos negativos. Para mim, assim, um dos pontos negativos que eu achei que eu considero assim, bem importante é que ele é quente, né? Muito quente. Então, o Thales até fez algumas coisas assim para poder ver até então se ia dar uma baixada na temperatura, se ia ficar mais fresco. Porque, por exemplo, aqui onde é o rancho, aqui faz muito calor. Então. Não tem uma sombra também, né? Então ele colocou assim isopor em cima no teto para poder fazer essa questão do isolamento. Conseguiu abaixar um pouquinho a temperatura, mas, por exemplo, agora que relativamente era para ser inverno, né? Mas agora a temperatura ficou um pouco mais amena, ficou um pouco mais fresco. Mas quando é muito calor aqui, por mais que abaixou um pouquinho a temperatura, ainda ele fica quente, né? Porque recebe sol aqui totalmente direto. Então, quando a gente fosse fazer, por exemplo, a casa container,
Aí o Thales ia ter que fazer toda uma estrutura, assim, para poder ver essa questão do isolamento. Essa aqui, ele é quente mesmo porque ele tá cru ainda. Se você for fazer uma casa container mesmo, você consegue tratar essa questão do calor tranquilamente. Só você fazer o tratamento com lã de vidro, lã de rocha, com isopor mesmo, dá para fazer. A gente ainda não fez, por isso esse é um ponto negativo do nosso, né? Mas se você tem ideia de fazer uma casa container, dá para resolver isso, não precisa ficar preocupado. Outro ponto negativo, se vocês não forem do litoral, por exemplo, igual nós somos de Minas, interior de Minas, aqui não tem navio, não tem mar, não tem nada. Então a gente teve que mandar vir um container da nossa cidade, de uma cidade vizinha aqui de Belo Horizonte, que a pessoa trouxe do Porto de Santos. Então assim, tudo isso encarece muito o valor dele. Então assim, se você é de Santos, do Rio de Janeiro, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses lugares você consegue container num preço muito mais em conta do que a gente aqui, que é de Minas. Então, como todo mundo sabe, Minas não tem mar. Nós temos que pagar um frete bom para trazer para cá. E eu acho que é interessante também falar, amor, a diferença que tem. Por exemplo, eu não sabia que tinha o container, que é esse, que é marítimo, né, que fala. E tem um que é construído, né, uma coisa assim. Porque tem diferença dessa questão da qualidade, do tempo, da durabilidade também. Eu mesmo não sabia dessa diferença. Então, na hora que vocês forem olhar o container, é bom vocês terem essa noção, assim, sabe? Na hora que for fazer a compra, pesquisar. Quando eu estava fazendo o orçamento, eu achei vários que as pessoas fazem, o pessoal que mexe com, tipo serralheiro mesmo, eles fazem com aquelas telhas galvanizadas, sabe? Faz a estrutura de metalon e vem com as telhas. Então, assim, beleza, é um container, mas, pessoal, tem muita diferença, mas muita diferença de qualidade por um desse aqui. Se você bater na chapa de um daquele lá, você vê que ela é mole. Se você bater nesse aqui, isso aqui é impossível da pessoa abrir ele na mão, entendeu? Ela tem que ter muita ferramenta para conseguir abrir e disposição, não é fácil. Aquele lá não, aquele lá você bater o pé nele, capaz dele soltar a parede, alguma coisa assim. Então, igual a Jéssica falou, sem contar a durabilidade. Isso aqui, pessoal, se você cuidar dele, se você tratar ele, na hora que der ferrugem, você tampar, você pintar, você não deixar ele largado, isso aqui dura mais de 100 anos, entendeu? A durabilidade de um container desse aqui, a gente não vê acabar, é mais que alvenaria. Outro ponto negativo, pessoal, é que para você fazer a sua casa container, você precisa de uma mão de obra muito especializada. Se você sabe mexer com solda, não tem preguiça de fazer mesmo, de aprender, você consegue fazer. Mas é um serviço muito pesado. Tudo nele é grande, entendeu? É duro. Então, assim, você precisa de muito esforço para fazer as coisas. Se você for cortar nele uma janela, uma parede, alguma coisa assim, vai levar tempo, você vai suar para fazer. Então, assim, e precisa de ter conhecimento de serralheria, de solda, de marcenaria para você fazer os frames. Então, é uma mão de obra muito especializada. E se você não souber fazer, você pagar soldador, serralheiro para fazer isso, vai ficar caro, bem caro. Então, esse é um outro ponto negativo. Você precisa de uma mão de obra muito especializada para você transformar um container desse cru, né, bruto, numa casa. Então, assim, tem que levar isso em consideração. Não é fácil de fazer. Então, pessoal, outra coisa que muita gente pergunta é onde que nós compramos o nosso container. Nós somos aqui do interior de Minas e eu comprei meu container numa empresa em Belo Horizonte. Mas, como eu já falei anteriormente, né, aqui em Minas não tem um porto, não tem um lugar assim com muitos containers, então o custo aqui no interior do Brasil e principalmente de Minas vai ser muito mais elevado do que nas praias, onde tem porto. Eu estava olhando, na época que eu estava pesquisando, eu achei muitos containers em Santos, era R$7.000, container em Santos era R$7.000 e aqui em Minas era 14, na época, 13 mil na verdade. 13 mil o container aqui, o mesmo container. Só que para trazer de Santos para cá, era mais 5 ou 6 mil reais. Então ficava 12 mil, aqui em Minas estava 13.500. Então eu preferi comprar aqui numa empresa que eu consegui ir lá visitar, ver o container, escolher o container, do que pagar um pouco mais barato
ia ser uns R$ 2.000 mais barato, R$ 1.000 mais barato mais ou menos, e comprar um container sem poder escolher, porque lá você pede o container, eles só põem para você lá o que eles acham e manda. Então chega aqui você tem a surpresa de saber como que o container tá. Para vocês terem uma ideia, só de frete de Belo Horizonte para cá, para minha cidade, foi R$ 1.500. Então assim, 100 quilômetros foi R$ 1.500 de frete. No próximo vídeo eu vou falar com você sobre os valores, tudo certinho, quanto que custou o container, o frete, o custo da base, tudo isso eu vou fazer no próximo vídeo para vocês, para não ficar um vídeo muito longo. E se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com alguém que tem interesse nesse conteúdo de container, que gosta de casa container. E é isso, um abraço.